Muito bem, estamos aqui, penúltima aula, penúltimo encontro aqui do curso de parábolas. Vamos aqui fazer hoje 2 estudos interessantes, mas antes, sempre com a nossa abertura inicial aqui. E hoje quem se colocou voluntariamente para fazer a abertura é a nossa amiga Regina Domingues. Por favor, Regina. Boa tarde a todos. Então, vamos acalmando os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos unindo nossas auras e vamos cumprimentando todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, os nossos mentores individuais, os mentores do nosso grupo, da nossa aula. Enfim, vamos cumprimentando a todos eles, vamos cumprimentando aos mentores, ao Ismael, a Nossa Senhora, a nossa querida mãezinha. Vamos pedir a ela que nos proteja e que nos acompanhe até seu Filho Jesus, a quem agradecemos muito pelo seu Evangelho Redentor. E com ele vamos até o Pai, o Senhor da vida, o Senhor de tudo, a quem tudo devemos, tudo que temos, tudo que somos. Agradecemos pela vida e pela presente encarnação. E o saudamos com a oração que seu Filho nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Essa é a Regina. nossa aula. Vamos lá, né? Vamos começar aqui, que hoje, assuntos palpitantes. Deixa eu só tirar essa coisa daqui. Pô. Muito bem, gente. Só chamando a atenção aqui rapidamente aqui para o conteúdo do canal, lá do Espírito do Evangelho. Sempre fazendo o convite aqui para vocês curtirem aí o nosso canal, compartilharem. Tem lá o nosso podcast, semana passada colocamos aí o capítulo 25, que é um momento de virada, já cansei de falar que vocês já estão sabendo de cor e salteado que o capítulo 25 marca a virada do André Luiz. A aula da semana passada também já está lá no canal, que nós falamos aqui sobre o fariseu e o cobrador de impostos, o mestre e o seu servo, e o juiz e a viúva. No sábado eu coloquei essa exposição, a verdadeira felicidade, falando de uma frase de Jesus que também está em Lucas: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a seguem. Então, não adianta só ouvir, né? Não adianta só ouvir, tem que colocar em prática, e aí que vem a grande dificuldade. Então, a gente faz uma reflexão sobre isso. E hoje, como vocês sabem, é o dia que colocamos o podcast no ar. E o podcast, a gente fez uma mudança aqui no layout e tal. As Sandras não gostaram muito da mudança que eu fiz no layout, mas está tudo bem, só para registrar aqui nos anais. Mas é para mostrar que mudou, né? Temos agora 2 capítulos por episódio. Então, nós estamos com o capítulo 26 e o capítulo 27 do livro Nosso Lar, que é o momento em que o André Luiz, então, está iniciando novas atividades lá na colônia espiritual, tá bom? Então, fica aqui a sugestão para vocês ouvirem. Tem lá no YouTube e nos aplicativos de áudio. Bom, comercial feito, vamos agora para a nossa aula. Hoje nós vamos falar de Zaqueu e vamos falar do imposto a César. Eu coloquei aqui como um bônus, porque o imposto a César ele não entra na categoria parábolas, como vocês bem sabem, né? Mas eu acho que é uma discussão bacana para nós fazermos. É uma passagem que está em Mateus, está em Marcos, e aí é bom a gente aproveitar e pegar aqui essa oportunidade de podermos falar dentro de um contexto de Lucas, aqui sobre o imposto a César. E nós vamos começar, deixa eu só pegar aqui, nós vamos começar falando sobre Zaqueu. Mas para começar a falar sobre Zaqueu, gente, olha que coisa curiosa, né? Nós vamos ter que falar antes de 2 passagens que estão logo, assim, quase muro, né? Sabe aquelas coisas de vizinho de muro? É isso. Tem 2 passagens, deixa eu só pegar aqui na minha Bíblia, que eu perdi a marcação, como eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, eu perdi o negócio aqui. Deixa eu só pegar capítulo 18. Vamos lá no 18 primeiro, se vocês estiverem com a Bíblia. Então, nós falamos, a semana passada, da parábola do juiz e da viúva, depois veio o fariseu e o cobrador de impostos. Vem aqui, na sequência, no versículo 13, lá do 18, no capítulo 18, versículo 13. O Jesus fala sobre o reino de Deus
e as crianças, que é uma coisinha curta, e depois vem o perigo das riquezas, pelo menos é assim que está no Evangelho aqui na Bíblia Pastoral, que eu estou seguindo, mas é conhecido como o jovem rico. E vocês vão ver, por exemplo, o que é jovem rico? Porque na descrição de Lucas, vocês vão ver que ele não fala nada sobre se a pessoa é nova, velha, ele não fala sobre isso. Mas Mateus fala que é um moço. Então, ficou como jovem rico. Então, primeiro nós vamos ler essa parábola, depois nós vamos, na sequência, vamos fazer a cura do cego de Jericó. E vocês vão ver que essas duas passagens, tanto do jovem rico como a da cura do cego de Jericó, tem tudo a ver com Zaqueu. Então, eu vou sair daqui, até para vocês, a gente poder fazer, vocês verem aqui, e depois a gente volta para o nosso PowerPoint. Então, eu vou começar aqui com o perigo das riquezas. Então, está lá em Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 30, e Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. Então, o que fala aqui? Um dos chefes perguntou a Jesus. Bom, um dos chefes é provavelmente um fariseu, né? Bom mestre, o que devo fazer para ter em herança... Bom mestre, o que devo fazer para ter em herança a vida eterna? Jesus lhe respondeu. Por que você me chama de bom? Jesus falando isso, hein, gente? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, mas só um, Deus. Olha só, isso aqui já é uma lição à parte aqui, né? Você conhece, ele segue aqui falando para ele, né? Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. E aí ele respondeu, o jovem lá, né? Eu tenho observado todas essas coisas desde a juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você tem, distribua aos pobres, e você terá tesouros nos céus. Depois venha e me siga, disse Jesus. Quando o jovem ouviu isso, né, quando o rapaz lá ouviu isso, porém ficou triste, pois ele era muito rico. E nada mais se fala sobre o sujeito. Acho que em Mateus, inclusive, fala que ele voltou, e não falou nada e foi embora. Vendo-o assim triste, Jesus disse para os discípulos, tá? Como é difícil os que têm riquezas entrarem no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviam disseram, então, quem conseguirá salvar-se? Ele respondeu, as coisas impossíveis para as pessoas são possíveis para Deus. Pedro, então, disse, ó, Pedrão aqui falando, eis que nós deixamos nossos bens e te seguimos. E aí Jesus lhes disse, para ele e para os discípulos, eu lhes garanto, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba muito mais neste tempo e no mundo futuro a vida eterna. Então vejam quantas lições temos aqui, principalmente a ideia do desapego, perfeito? Desapego, inclusive ele fala, né? Familiar, então você tem uma outra abordagem aqui. O que é o principal? É isso. O que é o principal para nós? Deixa eu só dar um oi aqui para Santa Curado. Santa Curado. E aí, esse é o principal, perfeito? Então, é isso que ele está querendo nos colocar aqui. A questão da riqueza é só uma questão simbólica, como nós já vimos. Óbvio, a riqueza também, nós já falamos isso em todos os outros lugares. Rico insensato, o jovem, o rico insensato, o rico e Lázaro. Enfim, sempre que não aparece isso, nós estamos vendo que é uma questão de ficar aqui cego em relação às questões de recursos materiais. Mas também mostra também o nosso apego a determinadas questões. Então, isso ele está dizendo para nós aqui. Então, essa foi a situação do jovem rico. O jovem rico não conseguiu abrir mão daquelas comodidades que ele tinha. Então, agora nós vamos para o cura do cego de Jericó. Vamos dar um pulinho aqui no versículo 35, ok? Antes tem o terceiro anúncio da paixão e tal, mas também é curtinho. Vamos direto aqui para a cura do cego de Jericó. Diz aqui a Bíblia Pastoral. Quando Jesus se e essa cura do cego de Jericó também está em Mateus e também está em Marcos. Tá, vamos lá. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Então, Jericó era importante, você já sabe, porque fica no caminho para a subida para Jerusalém. Então, ele tinha que passar. Para chegar em Jerusalém, tinha que passar por Jericó. Então, Jericó era uma cidade muito importante. Então, ele estava lá, um cego estava sentado à beira do caminho. Ele estava no caminho? Não, ele estava à beira do caminho, ele estava fora do caminho correto, pedindo esmola. Ouvindo a multidão que passava, o cego perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe,
que Jesus de Nazaré estava passando. Então, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que iam à frente o repreendiam para que ele ficasse calado. Ele, porém, gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou, aquele escândalo todo, né? Jesus parou e mandou que o cego fosse levado até ele. Há uma conexão. Jesus fosse levado até ele. Quando chegou perto, Jesus lhe perguntou: O que deseja que eu faça por você? E aí ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. E Jesus lhe disse: Veja novamente, sua fé o salvou. No mesmo instante, ele voltou a enxergar e seguia a Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, deu louvores a Deus. Então, vejam que há um escândalo, o cego está à margem, está fora do caminho, está cego, vamos entender aqui como um cego espiritual, perfeito? Ele está fora, ele está no outro planeta, ele está lá no ambiente mais, vamos chamar assim, mais material, ok? E aí, mas ele está querendo mudar, ele está querendo mudar alguma coisa nele. E aí ele ouve que está chegando, vem Jesus, e ele faz um escândalo porque ele quer uma conexão com Jesus, perfeito? Ele quer fazer essa conexão, ele quer estar ao lado de Jesus para que ele consiga ter aí uma possibilidade de voltar a enxergar. Né? E aí Jesus faz a pergunta para ele, quando ele faz aquele escândalo, ele tem o contato, Jesus pergunta: o que você quer? Muitas vezes a gente pede um monte de coisa, a gente não sabe o que a gente quer exatamente, mas o cego chegou e falou: eu quero enxergar. Ou seja, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um espírito melhor. E aí Jesus fala para ele: olha, sua fé te salvou, você vai voltar a enxergar novamente e tal. E ele volta a enxergar. Então há essa conexão espiritual, e Jesus, então, o cego, então, deixa de ser cego. E mais do que isso, ele deixa de ser cego e ele segue Jesus. Ele não vai embora. Você lembra dos 10 leprosos, que só um voltou? Então, os 9 foram embora. E o cego aqui não, o cego ficou. Ele acompanhou Jesus, ele continuou no caminho com Jesus. Tá certo? Então, também tem essa outra observação importante em relação à cura aqui do cego de Jericó. Vocês percebem como tem uma abordagem muito simbólica aqui para nós? E aí, então, na sequência, vizinho de muro, vem Zaqueu. Então, vamos lá para Zaqueu. Zaqueu é uma das passagens mais bacanas. Assim, eu gosto muito de Zaqueu. Eu me identifico muito com ele, assim, no sentido de que nós vamos ver, acho que também vocês acho que também de alguma forma vocês têm essa mesma impressão, esse mesmo sentimento, de que é aquele momento que você está, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, né? Tem que mudar alguma coisa, sabe? Você sente que você tem que dar uma virada na sua caminhada, e você não sabe exatamente o que está acontecendo, tal, as coisas não estão dando muito certo. Você pode até ter recursos materiais, como estava com o Zaqueu, mas tem alguma coisa que está faltando, e aí você vai atrás disso. Né? E aí, quando a gente vai atrás, o que acaba acontecendo? Né? Aí alguém nos leva para um centro espírita, a gente conhece lá Jesus, o Evangelho, e aí quando você vê, você está fazendo a reforma interior. Então, vamos aqui só deixa eu botar aqui para a gente fazer. Nós vamos fazer uma outra coisa aqui também, não vou ler da Bíblia Pastoral, eu vou ler da Bíblia Thompson, que tem a Almeida, edição contemporânea. A Bíblia Thompson é uma Bíblia protestante, assim, mais aceita no meio protestante, mas eu acho legal a gente ver aqui comparações. Depois também nós vamos ver no caso do DAI a César, lá, do imposto a César, nós vamos ver uma outra versão também da Almeida, que tem várias. Almeida em homenagem lá ao João Ferreira de Almeida, que foi a primeira pessoa que traduziu para o português a Bíblia, o Novo Testamento, e mais para frente teve o Antigo Testamento em cima de um trabalho que ele iniciou, mas o Novo Testamento foi tradução dele, mas depois sofreu aí algumas modificações e tal, mas o Almeida é dele, ele foi a primeira pessoa que fez a tradução do Novo Testamento para o português a partir do grego, tá? Então, só isso. Então, vamos só agora falar aqui dos aqui, eu vou comentando com vocês aqui algumas questões aqui que eu acho que é importante nessa passagem. Eu vou lendo aqui e vou colocando os trechos da Bíblia, para a gente ir lendo juntos. Se vocês quiserem, podem acompanhar aí também na Bíblia que vocês estão lendo, tá? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Então, Jesus está passando por Jericó, já ajudou lá o cego e agora ele está atravessando, está passando pelo meio da cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, os publicanos, e era rico. Perfeito? Por que ele era rico? Porque, acho que é bom a gente afirmar e explicar isso, o Luiz já tinha falado isso na semana passada, mas os cobradores de impostos, assim, eles tinham
o estigma, pelo menos, as pessoas falavam que eles pegavam a mais. Então, eles eram judeus que recolhiam impostos dos judeus e entregavam para Roma. Então, os judeus já ficavam bravos com eles por causa disso, já achavam que eles eram pecadores, que eles não podiam fazer isso. Mas, além de fazer todo esse processo, eles ainda pegavam um dinheirinho a mais. Então, isso um publicano, né? E o Zaqueu, veja só, ele era rico. Por que ele era rico? Porque ele era chefe dos cobradores de impostos. E Jericó, por ser passagem para Jerusalém, era uma cidade muito movimentada, era a segunda maior cidade em poder econômico na época, só perdia para Jerusalém. Então, vocês podem imaginar o tamanho de riqueza que o Zaqueu pôde amealhar aí na época dele. Mas Zaqueu, veja, ele também estava lá, né? Quer dizer, ele estava confortável, ele estava numa cidade grande, ele estava rico e tal, mas estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa. E aí ele, o texto, que é até um texto curto, diz o seguinte, que o Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Olha só, ele está tentando uma conexão. Porque apesar da riqueza dele, apesar de tudo isso, ele devia se sentir muito com alguma coisa dentro dele, falando assim, puxa, você precisa mudar. Você não pode continuar nessa vida. Você tem que mudar. Sabe? É tudo errado que você está fazendo. Então, esse momento, ele está tentando, então, ver quem era Jesus. Como o cego também, mas tinha uma multidão. Olha só, mas não podia por causa da multidão. Lá também, o cego não podia enxergar, claro, estava fora do caminho, mas também havia uma multidão. E aqui é a mesma coisa, havia uma multidão que seguia Jesus. E ele não conseguia enxergar também por quê? Porque ele era de pequena, baixa estatura. E aqui não é só a questão física, assim como do cego também não é só a questão física. Aqui, quando ele fala que era uma pequena, tinha uma baixa estatura, é a elevação espiritual que nós estamos falando de Zaqueu. Então, Zaqueu tinha uma elevação espiritual baixa, mas ele está tentando mudar isso. Ele está tentando fazer uma conexão com Jesus, ele está tentando mudar algo em sua vida. Aí o que ele faz? Ele não consegue, ele quer fazer aquela conexão com Jesus, ele quer fazer ele quer ver Jesus, ele quer ter aquela ligação. Então ele sai correndo adiante, então Jesus está passando, ele não consegue enxergar, ele fala, vamos mais para frente na rua, e aí o que ele faz? Ele sobe uma figueira, a Bíblia aqui diz que é uma figueira, e algumas Bíblias falam que é um sicômoro, que também é uma figueira, tá? Mas tem essas duas possibilidades. Subiu em uma figueira. Agora, vocês podem imaginar um homem rico, vestes assim, deviam ter vestes sofisticadas, e ele subindo numa árvore para conseguir enxergar Jesus. Devia ser uma cena assim um pouco estranha. Então, ele fez isso, ele fez esse esforço para subir essa árvore, para conseguir fazer um contato, nem que seja visual, com Jesus. Da mesma forma, o cego lá, que vocês viram, ele fez um escândalo para conseguir a atenção e conseguir fazer com que ele pudesse ter essa conexão com Jesus. Então, ele sobe nessa árvore, nessa figueira, e esperou Jesus, já que ele tinha que passar por ali. Aí vem aquele momento assim antológico, né? Jesus está chegando naquele lugar onde tem a árvore, onde ele via lá, Zaqueu está lá pendurado na árvore. Jesus, então, olha para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Alguém falou para ele que aquele sujeito era o Zaqueu? Não, mas Jesus, pela sua possibilidade espiritual, sua dupla vista, ele pegou e viu, Zaqueu está prontinho, assim como o cego estava prontinho para mudar de caminho. Tá certo? Ele vê, ele percebe, ele sente que Zaqueu está procurando uma saída para aquela situação toda. Ele quer uma nova perspectiva, uma perspectiva mais espiritual e menos material. Então, ele, só pela dupla vista, já sabe o nome, fala, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Então, Jesus está se convidando para ir à casa de Zaqueu. E aqui nós podemos até fazer um parênteses. Nós também convidamos Jesus para estar em nossa casa, ou pelo menos a gente faz esse convite, né? Abre nossas portas quando a gente faz o nosso evangelho no lar. Então, também é uma comparação e uma ideia similar aqui também. Eu não sei quanto a vocês, tá certo? Mas se Jesus, eu estou lá em cima da árvore, estou lá querendo ver Jesus, de repente Jesus olha assim, Antônio, desce, eu quero ir para sua casa. Eu não sei qual seria a minha reação, provavelmente fulminado por um infarto, provavelmente, né? Alguma coisa do tipo, um desmaio, alguma coisa do tipo. Mas aqui eu manteve a linha, né? Apressando-se, desceu lá da árvore e foi para casa e depois, mais tarde, o recebeu com alegria. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que acontece. Não o que acontece na casa, porque a gente não sabe, não tem essa descrição, mas há uma conversa entre Zaqueu com Jesus. Só que nesse meio tempo, quando Jesus fala que Zaqueu
Zaqueu, eu quero ir para sua casa, desce depressa daí e tal. As pessoas que estavam no entorno murmuravam, dizendo que Jesus ia ser hóspede de um homem pecador. Vocês percebem que, às vezes, tem também algumas resistências, né? A gente fala, puxa, queremos ter um contato, queremos estudar um pouco mais o evangelho, sempre vai ter uma pessoa aqui ou outra que olha assim, mas eu não acredito, você está acreditando nisso? Você vai ficar agora estudando esse negócio? Sempre tem, não é? E no caso do cego também, mandaram ficar quieto. Tem um pouco essa dificuldade de, às vezes, algumas pessoas não nos incentivam muito para fazer aquela conexão. Mas, se nós estamos absolutamente convencidos, como estava o cego e como estava Zaqueu, essas coisas não importam muito. E Jesus, nós já sabemos, ele veio para buscar as pessoas, né? Buscar, ele vai falar agora, inclusive no final, ele veio para buscar, para ver aquelas pessoas que estão desgarradas, aquelas ovelhas desgarradas. Então, faz parte desse processo. Ele está lá, ele está se colocando à disposição. E aí lá a gente não sabe exatamente o que aconteceu nessa conversa de Jesus com Zaqueu em casa, como foi com a família e tal, a gente não tem ideia do que aconteceu. Mas aí Zaqueu, e isso está lá no Evangelho, levanta-se, acho que depois do jantar e tal, e disse ao Senhor. Então é uma posição e ele vai fazer uma declaração, ele vai se comprometer, por isso que ele fala, levantou-se, ficou em pé, depende da tradução, né? Levantou-se, ele vai fazer um pronunciamento, ele vai fazer um compromisso com Jesus. Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Então, comparem agora a reação do jovem rico com o Zaqueu neste momento. O jovem rico pensou em abrir mão de algo, do seu desapego? Não, ele não quis, ele foi embora triste e tal. Zaqueu não só mostrou uma alegria, um contentamento, mostrou até uma questão de solenidade, falando o seguinte, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir, se cobrei algo a mais nos impostos, quem sabe, né? Vou devolver 4 vezes mais. Então, ele está assim, ele está se comprometendo, não só da boca para fora, mas ele está se comprometendo a fazer um ato, uma ação. Ele não está falando assim só para falar, ele está se comprometendo que ele vai mudar a partir daquele momento da sua postura. E por causa disso, dessa mudança de postura, aí Jesus fala, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Olha só que bacana. A partir do momento que ele muda, que Zaqueu muda a sua maneira de entender, a sua maneira de enxergar, muda o seu caminho, ele passa a ter uma conexão mais espiritual, ele entende que ele precisa mudar certos hábitos, certos comportamentos, aí vem a salvação. Então, por isso que Jesus está colocando isso, e porque ele é filho de Abraão, porque está dentro de um contexto de que, apesar de ele ser um pecador, apesar de ninguém gostar do Zaqueu, porque ele era um publicano, então ele também é um filho de Abraão, certo? Um filho de Abraão que está num caminho meio esquisito lá, mas continua sendo, e ele tem essa oportunidade de mudar esse caminho. E aí ele faz a grande frase no final, né? Pois o filho do homem veio buscar, ou seja, veio procurar também, algumas Bíblias têm essa possibilidade, acho que a Jerusalém fala isso, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é essa oportunidade, é por isso que eu gosto tanto desse trecho de Zaqueu, porque, puxa, cada um de nós também não sabia muito bem o que nós estávamos procurando, mas nós fomos, de alguma forma, encontramos. E encontramos por quê? Porque o plano espiritual estava nos amparando. Estava falando, olha, vem para esse caminho, vem aqui, olha, tem um negócio chamado centro espírita, vem cá, vem dar uma olhadinha, vem ver como é que é isso e tal. E aí nós que estávamos perdidos naqueles emaranhados, cada um passando por uma situação, né? Eu imagino, e de repente a gente se conecta. Aí pronto, né? Por quê? Porque o Filho do Homem veio nos buscar o quê? Para que nós pudéssemos aproveitar melhor essa encarnação, seguir um caminho melhor, seguir uma trajetória melhor. E é isso que acontece, nós estamos meio perdidos. Agora nós estamos, pelo menos, num caminho. Só depende mais de nós, porque agora nós já sabemos qual é o conceito. Nós só temos que aplicá-lo, só. Esse só entre aspas, né? E eu quero também fazer uma lembrança aqui, que nós falamos naquela parábola acho que do administrador, né? Se não me engano, é isso, né? Do Lázaro, Rico e Lázaro, isso. Eu coloquei esse texto aqui do José de Souza e Almeida, só para a gente relembrar, que a parábola só dá nome ao pobre, lá naquela do Rico e Lázaro, e também no Rico Insensato, né? Só dá nome, o rico nunca tem nome nessas passagens de Lucas.
E aí ele fala, olha, isso porque identificam-se e confundem todos os egoístas, os orgulhosos, os vaidosos, os que vivem na luxúria, os esquecidos da fraternidade. Então, essas pessoas não vão ter nome, eles não estão ainda preparados, eles vieram ainda uma mudança de comportamento, eles não são ainda, não estão plenos. A partir do momento que eles são plenos, como Zaqueu, e por isso que Zaqueu, apesar de ser rico, e muito rico, ele consegue ter o nome dele lá identificado, porque ele deixou. Ele não é mais aquele rico, ele é uma outra pessoa a partir desse momento. Então, agora ele está fazendo caridade, ele está mudando o caminho dele, está mudando a trajetória dele. Então, a partir desse momento, ele está lutando aqui, não quer ser mais egoísta, está tentando ser menos orgulhoso, menos vaidoso, fazendo a sua reforma interior. Então, é por isso que Zaqueu então, é o único rico no evangelho que tem nome, porque ele mudou a postura dele, mudou a posição dele, mudou o entendimento dele, se conectou com Jesus e seguiu um novo caminho, que é o que nós estamos aqui tentando fazer também. Então, é isso aqui que eu tinha para falar sobre Zaqueu. Eu vou só interromper aqui para ver se vocês querem fazer alguma outra observação, mas se alguém tem alguma dúvida também, mas eu acho esse trecho eu acho poderosíssimo, assim, com um ensinamento para todos nós. E a ID já está com a mãozinha levantada. ID. Quem levanta a mão tem preferência. Vamos lá. Eu dei uma pesquisada enquanto eu estava lendo, né? E no caso do sicômoro, eu vi uma coisa interessante, que agora a gente falando a respeito do Zaqueu, é uma figueira forte, que ela tem raízes fortes, tá? Mas é que ela produz figos de baixa qualidade. Então, talvez tenha alguma coisa a ver com a situação do Zaqueu, né? Sim, e depois, boa. Por ser filho de Abraão, essa situação de ser filho de Abraão conferia aos judeus todos os privilégios. Então, o Zaqueu já era uma pessoa, né, não só privilegiada pela função dele de publicano, mas como, por ser filho de Abraão, ele já tinha uma posição privilegiada na sociedade. Tem alguma coisa a ver isso? Não, quando Jesus fala do filho de Abraão, ele está falando que Zaqueu era um pecador, mas ele era judeu, ele era um filho de Abraão. Todos eles são filhos de Abraão, vamos chamar assim. Né? Todos eles têm o patriarca, né? Tem a origem de todo o mundo judaico é Abraão. Judaico, acho que o muçulmano também, né? Luiz, me ajuda aí que eu não sei, acho que o Arioval também está concordando, é isso. Então, assim, ele é o início, e o Zaqueu é um filho de Abraão, não deixa de ser um filho de Abraão, só que ele é o quê? Considerado pelos os habitantes lá, os judeus da época, como um pecador. Ele não podia estar na mesma casa que um judeu, ele tinha uma série de restrições, eu acho que não podia nem ir na sinagoga lá fazer lá os seus rituais, porque ele era um publicano, então ele ficava afastado. E Jesus então mostra, olha, tudo bem, ele tem todos esses problemas, mas veja, a salvação chegou a essa casa porque ele também é um filho de Abraão. Então ele também tem direito a ter essa oportunidade. E aí foi aberta então essa oportunidade. E eu gostei muito dessa explicação, que eu não sabia da figueira, que produz figos não muito bons, né? Com certeza tem alguma questão aí mesmo, que nem a baixa estatura de Zaqueu. Então vocês vejam como tem aí, ele não estava, ele ainda estava muito preso ainda nas questões, tanto em altura quanto no fruto que ele estava dando, que não era um fruto muito bom, mas aí, a partir do momento que ele faz a conexão com Jesus, ele muda essa conversa. Bacana, Aide, legal, muito bacana esse estudo seu aí. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Luiz, você quer falar alguma coisa? Você ligou o microfone? Não? Ok. Beleza, gente? Tudo bem? Eu adoro essa passagem. Isso aqui, falaria horas com vocês aqui sobre essa passagem de Zaqueu, porque realmente é impactante. Vocês vejam como tem similaridade com o jovem rico. E Lucas não dá ponto sem nó, né? Fala do jovem rico, depois ele fala do cego de Jericó. Vocês vejam como a estrutura do texto do cego de Jericó é muito parecida, mudando lá, né? Óbvio, algumas coisas, mas a estrutura é a mesma, né? O esforço que a gente tem que fazer também para fazer essa conexão, e nós temos que saber o que nós queremos. O cego vai lá e fala, eu quero enxergar. Zaqueu fala, pô, eu quero a minha salvação, eu vou lá, vou dar metade dos meus bens. Sabe? Uma pessoa que não tem uma convicção não vai fazer isso. Né? Jamais. O jovem rico, né? O jovem rico não fez nenhum esforço. Exatamente. Perfeitamente, exatamente. Rosina. Ô, Antônio. Oi, pode falar, Rosina. Estou te ouvindo. Eu acho também que você tem que tomar uma atitude para você enfrentar o que você, para você ir em busca do que você quer. E nem o jovem rico foi falar com Jesus. O cego gritou, chamando a atenção dele. E Zaqueu subiu na árvore, né? Então, os três procuraram
receberam, o outro não se interessou. Perfeito. Foi embora. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Essa leitura que você está fazendo é perfeita, é exatamente isso. Quer dizer, o jovem rico quis fazer a conexão com Jesus, mas aí, não. O solo não estava preparado ainda, a semente chegou, mas né, não deu certo a semente lá com o jovem rico. Talvez lá para frente vai dar, mas naquele momento ele não estava pronto para isso também. Que é o diferente do cego de Jericó e de Zaqueu, que estavam prontinhos para fazer aquela mudança e dispostos a fazer o seu sacrifício, porque fazer uma reforma íntima, por exemplo, não estou falando nem dos bens, falando da reforma íntima, a gente sabe, né, gente? Como é duro, né? Como dói, era muito melhor ficar do jeito que eu estava, né? Então, dói, dá trabalho, vigiar e orar o tempo todo. Não é fácil, não, mas você tem que ter a convicção, isso que a Rosina falou aí, você tem que ter a força de vontade para mudar, aquela certeza que você tem que fazer essa alteração. A ideia de novo, vamos lá, Aide. Então, porque quando a gente vê a situação do jovem rico, ele já estava diante de Jesus, né? Não foi procurar Jesus. E os outros dois estavam com essa dificuldade, um que não enxergava e o outro que teve que subir na árvore para ainda procurar. O outro não, já estava... Então, as coisas eram mais fáceis para o jovem rico, independente de qualquer situação. Você veja, né? Olha, lindo isso que você falou. Exatamente, o jovem rico assim, estava na frente, não teve nenhuma dificuldade, ele estava lá... Estou lá do lado de Jesus, né? O Jesus, assim, todo mundo querendo tocar em Jesus, o jovem rico teve acesso direto. E aí, onde foi o problema? No apego, sabe? Aí ele não teve, sabe? Ele não precisou se esforçar, aí a ideia falou, foi perfeito. Ele não teve que se esforçar, ele estava na frente de Jesus, Jesus dá uma orientação para o rapaz, não dá. Agora não. Hashtag agora não. Mas seria a dificuldade, a questão diferente do cego e do Zaqueu. Os dois queriam, os dois se esforçaram para fazer alguma coisa, queriam aquela conexão. É como estava assim, puxa, estou faminto, eu preciso de um prato de comida. É essa a atitude. E aí eles valorizam quando eles fazem essa conexão, como nós, eu imagino, né? Eu tenho quase certeza, todos nós aqui, valorizamos esse contato que nós fizemos em algum momento nas nossas vidas com essa realidade aí espiritual que para nós hoje a gente não consegue nem imaginar, né? É o nosso tesouro perdido, a nossa pérola preciosa, né? A gente descobriu, achamos, e vamos valorizar isso. Muito bom. Gente, olha, estou emocionado aqui. Quem mais, gente? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Oi, fala, Ariovaldo. O jovem rico aí também é que ele não tinha... na índole dele, ele não tinha a prática da caridade e não tinha abnegação. Né? Exatamente, porque ele tem o apego ainda, como o rico do Lázaro, como o rico insensato, tudo Lucas, né? Tudo Lucas. E o jovem rico, ele acaba aproveitando. Passagem, tem uma passagem, não sei se você vai citar lá na frente, sobre o cego de Jericó e Zaqueu, que ele fala que o cego de Jericó se chamava Bartimeu. Não, mas isso tem em outro lugar, né? Acho que tem um outro lugar que fala que o nome dele é Bartimeu, não é isso? Bartimeu. Isso, eu acho que uma outra... E Bartimeu eles traduzem por filho do impuro. Deixa eu só ver se eu acho que é traduzido por filho do... como ser puro. Né? Aí a pessoa faz uma observação de que essa passagem do cego de Jericó para Zaqueu seria a passagem da impureza para a pureza. Deixa eu ver só se ele estava aqui. Eu estou vendo em qual que é que ele fala. Acho que é no Morel, viu? Eu acho que é no Morel que falou isso. Não, estou perguntando, porque assim, o cego de Jericó tem está em 3 evangelhos. Um deles fala que é o Bartimeu. Eu queria ver se era Mateus ou Marcos, entendeu? E mas isso é verdade. Tem o Bartimeu e tem essa questão da maneira. Deixa eu só encerrar aqui o telefone e tem muito essa questão do nome, né? Qual é a origem do nome? O que o nome quer dizer? Né? Mas sempre o que você fala, né? Sempre uma coisa interligada à outra, né? Sim. Quando você começa a ver, é impressionante. E é muito bacana para estudar, é o infernal para estudar, porque são muitos os detalhes, né? Mas quando você começa a pegar algumas chaves de entendimento, né? Aí a coisa, aí você fala, opa, o evangelho é muito legal. Alguém mais quer fazer algum outro comentário? Muito bom, Ariovaldo, a sua observação do Bartimeu aí também. Né? Ok, então vamos agora para... Deixa eu
Deixa eu ver uma coisa que tem um bate-papo. César. Vamos lá? Então, agora nós vamos para o imposto a César. Deixa eu só colocar aqui para vocês. O imposto a César, que, diferentemente de Zaqueu, que só está em Lucas, o imposto a César está em Lucas, Mateus e Marcos. E o imposto a César, ele vem aqui no capítulo 20 de Lucas, deixa eu só ver uma coisinha aqui, que vem depois da parábola dos agricultores assassinos, você se lembra, dos vinhateiros homicidas, né? Tá? Então, vem logo, em Lucas, vem logo nessa sequência. E por que eu estou falando isso? Porque, cadê aqui? Na Bíblia de Jerusalém, nas Bíblias em geral, mas menos nas protestantes, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ele não tem esse pedacinho. Logo no final, lá no capítulo 20, 19, antes de entrar a questão do imposto a César, tem essa fala aqui, tem esse texto. Os escribas e os chefes dos sacerdotes procuravam deitar a mão sobre ele, Jesus, ou seja, deitar a mão para se prender Jesus, né? Naquela hora, porque eles tinham percebido que ele contara a parábola dos vinhateiros homicidas, dos agricultores assassinos, a respeito deles. Mas eles ficaram com medo do povo, ok? Então, esse aqui é o contexto da história. E aí, nós vamos, então, entrar efetivamente aqui no imposto a César, e agora nós vamos ver uma outra versão da Almeida, agora a versão Almeida revista e atualizada, numa Bíblia que acabou de sair, e o Luiz adquiriu, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. É legal para a gente ter aí uma noção de como funcionam essas traduções da Bíblia. Luiz? Então, agora o Luiz assume aqui que ele vai usar sua portentosa voz para ler aqui. Vamos lá. É só para lembrar a vocês, como eu faço exposição no A2, volta e meia, eu estou sempre olhando sites protestantes, principalmente os protestantes mais light, luterano, batista, então, calvinista. Então, e agora, outro dia, estava lendo, um pastor estava indicando esta Bíblia, diz que para ele, como eu sempre vejo algumas coisas dele, ele diz que essa é a versão mais nova que tem, a mais interessante. Só de curiosidade para vocês pesquisarem, só não sei se vocês se lembram, esta Bíblia tem 7 livros a menos do que a Bíblia católica, do que a Bíblia de Jerusalém. Vocês pesquisem. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. E também o livro de Esther e de Daniel é a versão nesta Bíblia é menor do que na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém foi incluído um texto, um acréscimo nesses dois que não constam aí. Isso é só curiosidade, tá? Beleza. Vamos lá, chefe? Vamos lá, meu amigo Luiz. Retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam com alguma palavra, em alguma palavra. Ou seja, os fariseus sempre estavam tentando pegar Jesus, né? Vocês se lembram da mulher que foi pega em adultério? Eles estavam sempre tentando ver se Jesus caía numa pegadinha, mas como Jesus, com aquela sua mediunidade, já sabia, então já estava preparado. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer... E aí, Antônio? Então, agora nós vamos parar um pouco, porque quem está acompanhando pela Bíblia de Jerusalém falou assim, o que esses caras estão lendo? Onde está isso? Minha Bíblia está com defeito, não tem essa parte aqui. Porque quem está lendo a Bíblia de Jerusalém deve estar lendo isso aqui. E ficaram de espreita, enviaram espiões que se fingiram de justos para surpreendê-lo em alguma palavra sua, a fim de entregá-lo ao poder e à autoridade do governador, e o interrogaram. Veja como é totalmente diferente, parece que é outra coisa, mas porque partem de manuscritos diferentes. Então, essa Almeida Revista e Atualizada, ela parte de manuscritos mais da época dessas primeiras traduções, da Almeida, eles mudaram muito pouco. E a Jerusalém já se usa manuscritos que foram descobertos mais antigos, então eles conseguem consolidar um pouquinho melhor aqui o texto. Há uma divergência, que as Bíblias protestantes têm um texto melhor, que as Bíblias tipo Jerusalém, mas isso aí, gente, conversa para teólogo, né? Para nós aqui é só para a gente ter aqui uma ideia de como que funciona isso. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, o que são os herodianos, que na Bíblia de Jerusalém não tem essa informação, não traz isso. Os herodianos eram como se fosse um partido político que apoiava qualquer um lá da família Herodes no cargo. Então, eles foram lá também porque eles tinham interesse também na prisão de Jesus, até porque Herodes foi colocado lá, Herodes Antipas, então, ele foi colocado, ele era amiguinho de Roma, então ele só estava naquele cargo como judeu, né, para fazer uma fachada. Então, ele também tinha interesse em dar
um jeito em Jesus, porque eles tinham medo que alguma coisa, né, o sinédrio, os sacerdotes, os fariseus, que tudo aquilo lá pudesse criar um clima muito pesado com Roma, por causa das atividades de Jesus. Então, mas eles estavam mais preocupados com o negócio mesmo, e menos com a questão moral e ética que Jesus estava pregando. Não é, Antônio? Você sabe melhor que eu que os romanos davam a seguinte ordem para os judeus: olha, eu quero a minha grana, os meus impostos em tal dia, não tentem me enganar. Segundo, não tentem fazer levante contra Roma. O resto leva a vida como vocês quiserem. Eu só quero essas duas coisas. Se virem, me dá a minha grana e não põe a cabeça de fora. Perfeito. Vamos lá? Vamos seguir? Vamos lá. O mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho do bem de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olha as aparências do homem. À primeira vista, pode ser lido como estão fazendo um elogio a Jesus, mas isso aqui é hipocrisia. Eles estão fazendo isso para testar. Exatamente. Entendeu? E dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Aí, Antônio, tem uma explicação dessa sublinhada, né? Exato, porque quem for olhar a Bíblia de Jerusalém não vai encontrar isso, e as outras Bíblias também. Não está no texto de Lucas, mas isso está na versão de Mateus. Aí o escriba, eu acho que ele pensou assim, bom, se está em Mateus, fica bonitinho aqui em Lucas também, e colocou. Então ficou aqui, mas isso aqui está em Mateus, não está em Lucas, só para vocês saberem. Segue, pode seguir. Vamos lá. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, ou seja, já sabia que aquele elogio era da boca para fora, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Olha, esse Jesus te lembra, ele é um doçura, mas ele não deixava sem mostrar a hipocrisia dos outros. Mostrai-nos a moeda do tributo. E aqui a gente vai dar uma paradinha, porque vocês também estão vendo a Bíblia de Jerusalém ou outras Bíblias, não tem esse texto aqui, porque me experimentais hipócritas, porque isso está em Mateus, não está no texto de Lucas, tá bom? Vamos lá. Trouxeram um denário e eles lhes perguntou, olha só, de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam, de César. Então, Jesus lhes disse, dai, entregai, ou devolvam, né? Devolvam. Isso, depende da Bíblia, cada um tem isso. O entregar, pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não puderam pegá-lo da pegadinha. Ele respondeu, mas sem dar margem a que fosse surpreendido mais uma vez. E vocês percebam que na tradução, é por isso que eu quis colocar aqui, na Bíblia da Almeida está aí daí, né? Só que você vai na Jerusalém entregar, e na Bíblia Pastoral devolvo. Pode parecer à primeira vista que é tudo igual, mas não é, né? A ideia de devolver, parece que você recebeu alguma coisa, eu achei mais profunda a palavra devolver. Você recebe algo, uma bênção, por exemplo, né? Que nem o administrador infiel. Você recebe algo de Deus, o que você está devolvendo? Como que você está utilizando aquilo? Né? Eu achei mais profundo do ponto de vista de pensar, de refletir essa tradução com a palavra devolver. Bom, vamos lá, Luiz. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se embora. Ou seja, viram que com o homem não adianta tentar pegar ele, que não vai ter jeito. Perfeito. E a Bíblia de Jerusalém... Tem outro texto, a Bíblia de Jerusalém ele faz um outro encerramento. E foram incapazes de surpreendê-lo em alguma palavra diante do povo, e espantados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Então, acho que deu para vocês terem um gostinho aqui do que é essa questão de Bíblias, né? Traduções de Bíblias. Um dia nós vamos falar, eu e o Luiz vamos fazer uma apresentação aqui só sobre essa questão de tradução de Bíblias. De tradução em linguagem bíblica. Linguagem bíblica, isso aí ia ser divertido. Bom, vamos lá agora para o nosso pensar aqui. Bacana, Luiz. Olha, acho que foi show de bola que a gente fazer esse estudo. E vamos agora só entender um pouquinho algumas questões que estão envolvidas aqui nessa... A passagem parece uma coisa muito... pequena, né? Poxa, tá bom, Jesus fala, dai a César que é de César, né? Mas tem algumas questões aqui que eu acho que vale uma reflexão. Mas ela é profunda. Exato, é isso que nós vamos ver agora. Porque num primeiro momento parece que é uma coisinha simples, mas tem outras ramificações de entendimento. Então, a Bíblia Paulinas, por exemplo, fala o seguinte, que não pagar o tributo, então por isso que eles estavam fazendo aquela armação para Jesus, equivalia a repudiar o poder romano. Então, eles estavam querendo, se ele falasse, olha, não vamos pagar tributo, já ia ser um escândalo com o poder romano, eles iam poder prendê-lo. E também
questionar a autoridade do Sinédrio. Veja só como as ramificações políticas na época eram muito complexas. Por quê? Porque o Sinédrio era um agente a serviço de Roma, era eles que ficavam meio que responsáveis por recolher aqueles impostos. Tinha os publicanos e tudo mais, mas quem fazia esse leve e trás de dinheiro, tanto que o templo em Jerusalém era uma espécie de um banco, era o Sinédrio. Então, vejam quantas questões problemáticas ou difíceis ou perigosas, vamos chamar melhor assim, né? Perigosas, que Jesus estava meio que cutucando. A questão não era tão teológica, a questão era mesmo de grana, de bufunfa. Então, quando ele faz a crítica, eles estavam tentando fazer com que ele meio que repudiasse a ideia do tributo, eles queriam por causa dessa questão toda aqui, que era uma maneira de tanto eles indisporem Jesus com Roma, quanto com o Sinédrio, e os dois poderiam mandar prender e executar Jesus. Que no final eles acabaram conseguindo, né? A Bíblia Paulina fala também o seguinte: naquela época a moeda romana de um denário, e aqui também tem uma outra questão, por que ele pede para mostrar a moeda, né? Trazia a imagem do imperador Tibério, com a inscrição César Tibério, filho do divino Augusto. É aqui, gente, vocês queriam ver um denário, eu consegui aqui, fiz um esforço de reportagem, espero que isso aqui realmente seja um denário de verdade, mas eu acho que sim, porque eu consultei em vários sites, e aí me parece que isso aqui é o denário. Ah, o rostinho, a efígie aqui do nosso bom e velho Tibério, e era essa moeda que Jesus pediu para eles mostrarem, tá bom? Então, aqui tem uma... Na Bíblia do Peregrino fala o seguinte: Jesus encontra uma saída engenhosa ao pedir que mostrem a moeda do tributo, porque tem uma jogada aqui. Os fariseus levam na bolsa a moeda, os religiosos da época, com a imagem que há atributos divinos do odiado imperador Tibério. Ou seja, eles estão carregando, são religiosos, estão carregando uma moeda que diz que Tibério é praticamente um deus, ok? E não só isso, usam a moeda, logo reconhece a sua validade. Eles não questionam, guardam-na, portanto, aceitam o regime que representa. Então, eles aceitam, eles acham muito legal aquela situação de Roma, aqueles acordos com o Sinédrio, está tudo bem. E aí, eles que arquem com as consequências, que tirem as consequências, diz lá a Bíblia do Peregrino. Então, é uma crítica que Jesus está fazendo a eles, aos fariseus, ao pedir para mostrar a moeda. E eles têm a moeda, eles carregam a moeda. Como nós já vimos, acho que em Mateus, os fariseus gostam do dinheiro, né? Jesus que fala isso. Jesus não, o evangelista, acho que foi Lucas ou foi Mateus que fala isso. Enfim, mas tem lá a frase dizendo que os fariseus gostavam do dinheiro. E aí, gente, vem agora algumas questões mais interessantes. Tá, tudo bem, tem o imposto e tem a parte, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, tá bom. Mas aí, isso quer dizer o quê? Uma obediência total? Aí, aqui começam umas questões muito interessantes para nós. E quando ocorreu uma divergência entre o reino de Deus, ou seja, os ensinos de Jesus e Roma, qualquer governo ou instituição, seja ela, pode ser onde nós trabalhamos, onde uma casa espírita também, tudo isso, onde nós estamos, perfeito? Tem lá diretrizes. E se essas diretrizes nos levam para uma divergência? Porque até então dá para você levar, né? Uma coisa ou outra você vai levando e tal, mas tem um momento que de repente você fala, aqui está passando do limite. Porque também tem muito isso, eu já vi em vários lugares, muito o Emmanuel, que nem trouxe Emmanuel aqui, porque todas as coisas que eu vi, ele falando muito, tem que obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer. Mas acho que tem um limite para a obediência, né? Nós temos que ver, se está entrando em conflito com o reino de Deus, com as coisas que nós acreditamos, a parte do amor. Por exemplo, eu fico imaginando assim, eu estou lá na Alemanha nazista, sabe? Eu sou lá um espírita na Alemanha nazista, uma coisa absurda. Mas e aí, como é que eu fico numa situação como aquela? Vou ser obediente a um governo como aquele, por exemplo? Um exemplo esdrúxulo, absurdo, mas só para vocês entenderem qual é o ponto aqui nosso. Quer dizer, em que momento? Será que eu tenho que aceitar tudo passivamente? Eu, assim, não estou falando para pegar em armas, não é nada disso, mas algum tipo de resistência a gente tem que ter. Aqui não está dando mais, né? Vou para outro lugar, vou plantar batata em outro canto, vou vender sorvete na praia, sei lá. Mas a gente tem que ter esse limite muito claro, porque nós temos que ter uma visão de que se nós entendemos que o ensino de Jesus, que Deus está acima dessas questões todas, e nós seguimos isso e tentamos colocar isso em prática, fazer o contrário por causa de uma obediência nos leva a um problema. Então,
Por isso que a Bíblia Paulina fala o seguinte: quando entrar em conflito, ou seja, quando você tiver um conflito entre Reino de Deus e Roma, então, qual nós vamos ter que escolher? Qual o senhor que nós temos que servir? Perfeito? Olha só como esse negócio aqui é um pouco mais denso de reflexão. O comentário bíblico São Jerônimo, ele vai um pouquinho além nesse ponto. Ele fala o seguinte, que a única área que César poderia esperar uma obediência total seriam aquelas em que seus padrões estão em conformidade com os padrões queridos por Deus. Então, é aí que tem uma confluência. Caso contrário, fica uma situação muito difícil. E ele fala, por exemplo, o Evangelho revela um padrão social de cuidado para com os necessitados, que é contrário ao padrão social da poderosa Roma. Então, já havia aqui já uma divergência, que no futuro vai ser até benéfico, porque para o crescimento do cristianismo, porque com essa ideia de caridade, os cristãos começam a se destacar por dar aí auxílio a viúvas, às pessoas que estão doentes, a patrocinar enterros, a receber estrangeiros. Então, eles começam a ser conhecidos como pessoas caridosas e meio que ocupam um espaço que o governo de Roma não queria nem saber dessas questões sociais. O negócio deles era o imposto, aquilo que o Luiz falou. Mas os cristãos, com o passar do tempo, ficaram conhecidos dessa maneira. E foram, graças a essa ideia da caridade, teve aí um aumento de adeptos do cristianismo, também por causa dessas ações que eram bem divergentes em relação ao que Roma praticava. Tá bom? Então, aqui temos um ponto. Outro ponto também que eu acho que a gente tem que voltar aqui para essa ideia aqui, né, do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós também temos uma outra questão aqui, quer dizer, o mundo material e o mundo espiritual. Né? E nós temos que saber conviver nesses dois planos, perfeito? Mas nós temos um foco. Nós temos um foco. Qual é o nosso foco? É o mundo espiritual. Nós temos esse foco. Nós sabemos o que é o importante. Mas nós sabemos que também nós temos que saber viver nesse mundo material que nós estamos. A gente precisa viver, precisa comer, precisa... Enfim, tem lá as questões nossas para a gente conseguir continuar encarnados aqui com saúde, pelo menos. Né? Então, nós sabemos que temos que viver nesse mundo material, mas nós temos que ter a meta, é o mundo espiritual. Temos que estar de olho lá em conquistar os tesouros no céu, como Jesus disse. E lembrando, né, lá na parábola do administrador infiel, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, como o jovem rico, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, nós temos que ter sempre isso muito no nosso foco aqui. Eu sei que é uma coisa muito difícil, desafiadora para nós, mas nós temos que sempre estar aí. Qual é o meu limite? Qual é o meu limite no dia a dia? Né? Até onde eu sou um cara espiritualizado, até onde eu não sou? Né? Até onde dá para ir? Até onde eu posso fazer certas coisas que, de repente, estão em meio contrariando o evangelho? Esse é o ponto aqui para nós, tá certo? Tomar muito cuidado também com aquelas pessoas que se dizem cristãs, ou dizem que são pessoas espiritualizadas e estão levando para um mau caminho. Né? Também tem que tomar muito cuidado com isso, que não falta, como nós vimos lá na parábola do bom pastor, ele fala, né, são aqueles pastores que são ladrões, são assaltantes, e ficam lá querendo enganar as ovelhas. Então, também nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muita gente se passando por Jesus, se passando por bonzinho, se passando por ser representante da palavra, e, na verdade, está nos levando para um mau caminho. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Semana que vem, última aula do módulo. Nós vamos ver 2 passagens aqui, preparados para a luta, que é uma questão muito interessante, a questão das armas lá, já que Jesus defendia ter arma, vamos discutir um pouquinho sobre isso, e uma passagem que é sensacional, que só tem em Lucas, e praticamente termina lá o Evangelho de Lucas, que é essa passagem dos discípulos de Emaús, perfeito? Então, isso na semana que vem, última aula do módulo, estudo aqui das parábolas de Jesus. Dúvida, gente, sobre César e suas moedas e tudo mais? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Não, silêncio. Beleza. Muito bem. Então, se é silêncio, silêncio. Vamos só fazer aqui a vibração, e eu vou pedir só para o meu amigo Luiz, na hora da vibração, nós vamos fazer uma vibração para a nossa amiga, a nossa querida Cláudia Menta, e a mãe dela. A mãe dela está internada, tá? Você pode até me chamar na hora, viu, Luiz? Aí eu falo aqui, tá bom? Na hora da vibração. Se quiser, pode ir para a vibração. Tá bom.
Amigos e amigas, agora nós, mais uma vez, que tanto recebemos pelo nosso estudo de hoje, pela nossa conversa, é chegado o nosso momento de retribuir, doando o melhor do nosso amor com base nas vibrações que iremos fazer. Vamos vibrar pela paz no mundo. Vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas, morais ou espirituais. Vamos vibrar por todos aqueles que não estejam sob a proteção das respectivas famílias ou que não estejam devidamente assistidos, em especial os idosos e as crianças. Vamos vibrar por todos aqueles que estão chegando hoje aqui ao plano da Terra, para que eles possam bem cumprir as missões que os trouxeram à presente reencarnação. Vamos vibrar por todos aqueles que estão partindo hoje do plano da Terra em direção à pátria espiritual, para que eles sejam bem recebidos por lá, entendam sua nova realidade e comecem a fazer o que lhes for solicitado. Fala, Antônio, por favor. Vamos fazer uma vibração aqui para a nossa colega, a Cláudia Menta, que a mãe dela, a Lucinda Rando Menta, está internada com trombose. Então, fazer uma vibração tanto para a mãe dela, a Lucinda, quanto para a nossa colega, Cláudia Menta, que está dando aí suporte para a mãe. Vamos, então, vibrar para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. E, por último, vamos deixar no centro do recinto onde cada um está uma vibração em forma de uma coroa de flores para que o plano espiritual a recolha e a leve aonde for mais necessário. Assim, agradecendo ao bom Deus, ao bom Jesus, ao mentor do nosso trabalho, aos mentores individuais de cada um de nós, aos amigos do plano espiritual que nos acompanharam, vamos a todos saudando, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, um bom resto de semana a todos. Graças a Deus. Então, próxima quarta-feira, hein, gente? Até lá, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada, Antônio. Obrigada, Luiz.